Nessa aula, abordarei a última estrutura de dados do Python, o set. A principal característica dessa estrutura é sua capacidade de armazenar apenas valores únicos, o que a torna especialmente útil para garantir a ausência de elementos duplicados. Outro aspecto importante do set é que ele não mantém uma ordem fixa para os elementos. Isso ocorre porque os itens são armazenados de maneira otimizada, priorizando a unicidade e o acesso eficiente. Para inicializar um set é muito simples. Dados únicos vai receber a função set. Print dados únicos e o tipo. Aparece um set vazio e diz que essa variável pertence à classe set. Agora irei acrescentar alguns valores. Nesse caso, vou passar os valores dentro de chave 1, 2 e 3. Então, aqui tem os valores digitados e diz que essa estrutura ainda continua sendo um set. E esse formato é um pouco semelhante aos dicionários. Ctrl D. No caso do dicionário, a estrutura é chave e valor. Chave 1, 2 pontos, valor. Chave 2, 2 pontos, valor. E finalmente, chave 3, 2 pontos, valor. Enquanto no set, você passa somente os valores. Dito isso, a estrutura set possui algumas funcionalidades. Print, asterisco, que será repetido 50 vezes. A primeira que eu irei mostrar será para adicionar elementos. Dados único, ponto, add, valor 4. Print, dados únicos. E aqui o valor 4 foi adicionado. Agora, se eu passar um valor que já exista, nesse caso, o 2, ele não adiciona esse valor, pois a estrutura set só permite valores únicos. Caso eu queira remover valores, já existem métodos prontos para isso. O primeiro será remove. O valor 2 foi removido. Agora, se eu passar um valor que não exista, nesse caso, o 5, vai aparecer um problema dizendo que o 5 não está na estrutura. Sendo assim, teria que utilizar o if para verificar se o elemento já existe. Caso exista, remover aquele elemento. Mas no set, ele já tem uma funcionalidade que lida com isso, que é esse método. Mesmo passando um valor que não tem nessa estrutura, ele vai funcionar normalmente. Caso eu passe um valor que já exista, aqui nesse caso 2, ele remove esse valor. O outro método é o pop. O pop, ele sempre vai eliminar a primeira ocorrência, que nesse caso é o valor 1. Se passar um argumento dentro do método pop, vai acontecer um problema. O PyCharm já sublinhou e diz que o método pop não aceita argumento e ele encontrou um argumento. Removeu 2 e agora vai funcionar corretamente. Além desses métodos que eu mostrei, posso saber o tamanho dessa estrutura. Para isso, basta passar o len, retornando assim o tamanho 3. E se eu tentar acessar um valor específico, por exemplo, dados únicos, índice 0, já aparece um erro dizendo que não é possível acessar um índice no set dessa forma. Caso vocês precisem acessar um índice específico, basta converter essa estrutura para uma lista. Lista informações vai receber a função list passando como argumento dados únicos. Assim é possível acessar elementos específicos. Agora, tome, por exemplo, duas estruturas de set. Para facilitar, eu vou chamar essa de A, adicionar um valor 4, Ctrl D, B e adicionar os valores 5 e 6. Pensem como conjuntos na matemática, ou seja, aqui vai ser referente ao conjunto A, que contém esses valores, e o B, que contém esses valores. E nesse caso, eu quero descobrir os valores que são em comum em ambos. Interseção vai receber A, ponto, o método interseção, passando B como argumento. Print interseção. E aqui vai aparecer 3 e 4, que são os valores em comum em ambos. Agora, eu quero pegar os valores que têm A, mas não tem B. Para isso, basta modificar esse método para diferença. E aqui vai aparecer os valores 1 e 2. E o processo inverso é semelhante. Basta modificar o B por A e o A por B.
Assim aparecem os valores 5 e 6, que são os valores que tem B, mas não tem em A. E por fim, se eu quiser pegar os elementos diferentes em ambos, tem um método pronto para isso, que é diferença simétrica, retornando os valores únicos de cada estrutura. Agora irei mostrar um exemplo prático utilizando o método set. Para isso, eu vou utilizar a biblioteca RandInt from handle import RandInt. Vou utilizar a list comprehension para gerar números aleatórios, números repetidos. Vai receber a list comprehension for underline em range 15 e os valores gerados serão no intervalo de 1 a 7. RandInt 1,7. Print números repetidos. E agora eu quero obter, a partir dessa lista, outra lista contendo somente valores únicos. A primeira forma é inicializar informações únicas. Vai receber uma lista vazia. Vou iterar sobre os elementos for valor em números repetidos. Se o valor não estiver em informações únicas, vou adicionar esse valor na lista informações únicas, append valor, print informações únicas. Aparece 4, 6, 5, 3 e 7. A outra forma é utilizando o set. Asterisco, que vai repetir 50 vezes. Valores únicos, vai receber 7, passando a lista, números repetidos. E após isso, converter o set para a lista, utilizando a função list, print valores únicos. Uma coisa que vocês podem notar é que eu obtenho duas listas. Ambas as listas vão conter a mesma quantidade de elementos, ou seja, vão ter o mesmo tamanho. Porém, na primeira forma eu tenho uma ordem que começa com 4 e termina com 7. E na segunda, utilizando a estrutura set, eu tenho outro formato. Isso acontece pois, no primeiro caso, eu inicializo uma lista vazia, faço uma interação sobre os elementos, após isso, uma verificação se o valor não tem na lista e adiciono esse valor à lista, garantindo assim a ordem. Aparece primeiro o valor 4 e o último valor que aparece é o 7. Já utilizando a estrutura set, como eu disse, ele não tem uma ordem fixa. Assim, os elementos podem vir fora de ordem. Portanto, quando eu devo utilizar a primeira forma e quando eu devo utilizar a função set. A primeira forma é indicada para casos que vocês devem garantir a ordem. Sendo assim, se a ordem for importante, vocês irão percorrer da forma tradicional. Caso a ordem não seja importante, vocês utilizem a função set para obterem somente os números únicos. Com isso, concluímos o conteúdo sobre estrutura de dados em Python. Na próxima aula, apresentarei um tipo de verificação muito útil em projetos, a verificação de instância. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever, deixar sua opinião, dar um like e compartilhar com os amigos. Até a próxima!